Como vencer na advocacia apesar de todos os obstáculos? Evidentemente, se você já me segue por aqui, você já me conhece, sou o professor Rafael Paiva, sou advogado, sou professor, mestre em Direito, e eu venho falando há algum tempo concorrido e quão difícil é a carreira de advogado no Brasil. Eu, inclusive, considero uma das carreiras mais difíceis, com mais obstáculos na carreira. E respondendo à dúvida de uma aluna, de uma seguidora no Instagram, eu lembrei da história, muitos anos atrás, de uma aluna que também teve o mesmo problema, a mesma dificuldade, e eu achei por bem vir aqui com vocês e compartilhar essa história, compartilhar o que aconteceu, quais são as dificuldades, como você pode vencer essas dificuldades. Evidentemente que essa é uma aula que vai servir tanto para você que está na faculdade de Direito, e se você está hoje numa faculdade de Direito, eu imagino quantas dificuldades você deve estar enfrentando, quantas dúvidas, quantas inseguranças, e provavelmente a primeira insegurança que você tem nesse momento é com relação ao exame da OAB, e eu venho aqui para te dizer que ser aprovado no exame da OAB para muitas pessoas é um desafio, mas é o menor desafio que você vai encontrar na sua advocacia. Porque uma vez que você é aprovado ou aprovada no exame da OAB, surgem diversas outras questões, diversos outros obstáculos na carreira, e aí tem a ver com colocação no mercado de trabalho, com remuneração, com gestão de carreira, que vão fazer você sentir o que eu estou te falando, que a prova da OAB é o menor dos desafios que você vai encontrar na carreira. E se você é jovem advogado, está aqui me acompanhando, eu gostaria que você desse até seu testemunho aqui embaixo nos comentários e contasse, referendasse ou contestasse isso que eu estou falando, que realmente a prova da OAB é a parte mais fácil, é o desafio mais simplório que você vai encontrar na sua carreira de advogado. O que eu venho compartilhar aqui é um raciocínio muito interessante que surgiu de uma dúvida que eu recebi de uma seguidora lá no Instagram. Meu Instagram é o @paivaprof. Então, se você não me segue lá, me siga no Instagram e também se inscreva aqui no canal, porque todo dia, ou quase todo dia, tem conteúdo aqui para vocês. Esse canal é um canal só para advogados e advogadas. E ele diz o seguinte: tenho 27 anos, estou amando a faculdade de Direito, entrou agora, e estou grávida. O que você me recomenda? Vamos lá. A gravidez, ela provavelmente ela vai ser um dos obstáculos que qualquer pessoa pode enfrentar durante a sua jornada como advogado ou como advogada. Evidentemente que eu parto do princípio que todo filho é bênção. Só que não é mentira também que um filho, uma gravidez, vai tornar a sua caminhada mais dificultosa, vai tornar a sua caminhada mais difícil. É só você parar para pensar. Um jovem ou uma jovem que não tenham filhos tem menos responsabilidades a arcar. Então, tem mais possibilidade de arriscarem na carreira, e isso, evidentemente, muitas vezes não é possível para quem está grávida ou para quem tem filho. E esse é um dos desafios. E aqui eu poderia até colocar outros desafios, como, por exemplo, vir de uma família desestruturada, vir de uma família muito pobre, os pais analfabetos, vir uma gravidez, por exemplo, um problema de saúde. Então, são todos desafios, obstáculos que, com certeza, vão deixar a sua jornada na advocacia mais pesada. Então, digamos que você vai ter que fazer mais esforço para conseguir um resultado. Só que eu falo isso de cima da minha experiência. Eu fui professor durante muitos anos de graduação em faculdades. Inclusive, se você foi meu aluno, foi minha aluna
Deixa aqui embaixo o comentário de onde que eu te dei aula, seja na graduação, seja na pós, seja nos cursos preparatórios para OAB, para concurso. Me conta aí, ou até nos cursos de prática na advocacia que nós temos também. Me conta aí qual que foi a sua, em que momento da vida ali eu pude participar. E durante essa minha jornada como professor, eu me deparei com muitos alunos. Eu nunca dei aula em faculdades de pessoas ricas. Eu dei aula em faculdade de pessoas pobres ou classe média. Tinha eventualmente gente rica também, mas não era o perfil da faculdade. A maior parte das pessoas muito batalhadoras, primeira faculdade da família, primeira, enfim. E eu pude perceber um pouco, né, notar e até estudar um pouco dessa jornada dessas pessoas e como que para alguns é mais fácil do que para outros. E aí agora entra em campo a minha experiência como advogado. Hoje eu sou dono do meu escritório, tenho aí mais de 12 advogados da minha equipe, já contratei muita gente, já demiti muita gente. Eu tenho duas considerações importantes para fazer aqui. Normalmente, o advogado ou estudante que vem de muitas dificuldades, ele é forjado na pressão, ele é forjado no calor. Então, ele tem aquilo, ele pode ter aquilo que é necessário para ele vencer na advocacia. E quando eu falo vencer na advocacia, não entenda isso como uma competição, porque não é. Cada um tem a sua jornada e cada um vai trilhar a sua jornada. Para alguns vai ser mais fácil, para outros vai ser mais difícil. Mas não é uma competição. Então, quando eu falo vencer na advocacia, é vencer de acordo com aquilo que você espera. Então, para mas uma grande maioria dos advogados que eu conheço, que foram meus alunos, ou que eu conheço na advocacia mesmo, para grande maior parte deles, ser advogado já é uma vitória. Porque é melhor ser advogado do que, de repente, ter um trabalho braçal. Então, o conceito de vitória, ele é muito, muito, muito subjetivo. E eu não quero que vocês levem isso para uma questão de competição, tá? Então, o que eu percebo é o seguinte, quem tem dificuldades e quem ultrapassa essas dificuldades tem aquilo que chamo de resiliência, que é necessário demais para vencer na advocacia, porque lembra que a advocacia é uma das carreiras mais difíceis do nosso país. É uma das mais difíceis, é uma das mais concorridas, mas é possível vencer nela, desde que você tenha resiliência, tá certo? Por outro lado, às vezes já contratei jovens advogados que vinham de situações familiares, financeiras, muito sossegadas. Pessoas ricas, pessoas que não precisavam do trabalho, pessoas que tinham muitas opções. E normalmente essas pessoas também não tinham aquilo que é necessário para vencer na advocacia. E eventualmente eles supriam essa falta com dinheiro dos pais, tá? Então o pai abre um escritório, enfim, aí vai ajudando. Então é um caminho também, Mas veja, você ter dificuldades é o que se espera, principalmente em um país como o nosso, que tem uma grande taxa de analfabetismo, de analfabetos funcionais, pessoas que não sabem o mínimo do mínimo. Então, você, sendo estudante de direito ou sendo um advogado, você já está numa posição diferenciada nessa sociedade. Precisa fazer jus a isso. E aqui eu faço um ponto e vírgula muito importante. Que ponto e vírgula é esse? Muitas vezes eu me deparei com pessoas que vinham de dificuldades na família, saúde, enfim, os mais graves obstáculos que você pode imaginar na vida. E essas pessoas não venciam essas dificuldades porque elas se vitimizavam.
E a vitimização é a pior coisa que você pode fazer com a sua carreira, porque ela vai te impedir de identificar quais são as ações que você tem que tomar para vencer os obstáculos. Então, eu já contratei advogados que vêm de histórias muito tristes e eu botei muita fé nessa pessoa, justamente por eu ter esse pensamento de que o obstáculo forja a resiliência, a força da pessoa, e me decepcionaram muito. Então, pessoas que precisavam do a mais e não davam o a mais. E por outro lado, também já me deparei com advogados que vêm de situações muito boas, famílias ricas, e mesmo não tendo muitos desafios na vida, eles foram atrás e conquistaram. Então, não é uma regra. Não é porque você nasceu com dificuldades ou que você está enfrentando dificuldades que você automaticamente vai ter o resultado por isso. Como eu disse, você vai ter que trabalhar muito, vai ter que carregar mais peso nas costas para vencer. E por outro lado, se você vem de uma família boa, se você tem aí toda a ajuda para você na sua carreira, é importante também que você entenda que isso não vai te fazer pior. Isso vai te dar leveza na caminhada e isso te exige uma maior responsabilidade de aproveitar esses benefícios. Tá legal? Aí, voltando para a história. Lá atrás, há muitos anos, tinha uma aluna, ela era muito pobre nessa turma, e ela estava grávida. Então, ela vinha de uma família pobre, ela era mãe solo, e ela estava grávida. E, num certo dia, ela veio conversar e falou, olha, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida. Eu não sei o que eu vou fazer, eu tô precisando desistir. A minha mãe falou para eu desistir e procurar emprego, ou então ir morar com ela e cuidar do filho. E o que eu faço? Eu contei essa história para ela, justamente algo parecido com esse discurso que eu acabei de fazer para você aqui agora nesse vídeo. E eu disse para ela, olha, filho é bênção e evidentemente que a sua jornada vai ser mais difícil, mas depende de você. Você pode olhar para o seu filho, né? Estava grávida, mas seu filho já nasceu em breve. Você pode olhar para o seu filho todos os dias e dizer, eu vou vencer por você. Eu vou vencer por você e por mim. E tornar isso uma mola propulsora para você realmente conseguir vencer os desafios. Porque fácil não vai ser. E ela meio que ficou cabisbaixa ali, falou, tá bom. E você acredita que durante todo o curso, ela quase nunca faltava. Ela fazia todos os trabalhos. Ela ia bem nas provas. Ela acordava mais cedo que os outros. Ia dormir mais tarde. Pegava transporte público. Deixava o filho com as pessoas. E depois eu perdi contato. Enfim, eu saí da faculdade e a vida seguiu. E aí agora, uma outra advogada, quase advogada, né, uma estudante, me vem com o mesmo questionamento, me trouxe essa história na cabeça. E o que eu vou dizer, o que eu disse para ela, tá lá numa caixinha até no meu Instagram, e vou dizer para você, é que filho é bênção, desafios são colocados na nossa vida para que a gente realmente os enfrente. E não tem problema que uns vão ter mais desafios e outros vão ter menos. É importante que você enfrente esses desafios e lute. E até tem uma frase, aliás, tem 3 frases que eu gosto muito de usar, que é o seguinte: 2 estão na Bíblia. E essas 2 estão em um post-it no meu computador. E eu até recomendo que você também escreva essas frases em um post-it e coloque em um lugar visível todos os dias para você. A primeira delas é não tenha medo. Essa frase é uma das frases que mais aparece na Bíblia. É uma frase que é mais repetida na Bíblia, é não tenha medo. E ela é tão repetida tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento por um motivo muito simples. Porque ela é verdadeira. Porque ela é poderosa. Então, Deus não colocou essa frase ali de besteira. É para você ler e entender. Não tenha medo. A segunda frase que eu gosto muito e também recomendo que você coloque um post-it é: a sua fé salvou você.
Essa é uma das histórias do Novo Testamento. Essa frase é dita por Jesus para uma moça. Ela tinha problemas seríssimos de sangramento, ela era considerada impura pelas leis judaicas e, num certo dia, uma multidão cercava Jesus, ela se aproximou e a fé dela salvou ela quando ela acreditou que por simplesmente tocar no manto de Jesus, ela seria salva. E assim foi feito. Ela tocou e Jesus disse para ela: a sua fé salvou você. E a terceira frase que eu gosto muito, que não está na Bíblia, mas é tão poderosa quanto, é: vença, porque essa é a sua única opção. Depois de muito tempo eu encontrei com essa aluna que estava grávida lá no fórum, e ela me disse o seguinte: professor, eu venci. E naquele momento, essa frase que você me disse foi tão poderosa que me deu o gás necessário para que eu pudesse enfrentar os desafios. Não foi fácil, como você viu. Eu passava alguns dias sem dormir, eu dormia pouco, eu dormia mal, eu tinha que fazer bico para conseguir dinheiro e fazer a faculdade junto. E eu tornei esses obstáculos o combustível que talvez eu precisasse para mudar a minha história. E naquele momento eu estava quase desistindo. Hoje eu sou advogada, eu ainda estou no começo da minha jornada, mas eu sinto que estou no caminho certo. E sentir que está no caminho certo é uma das coisas mais poderosas que você pode ter na sua vida. Um dos piores sentimentos é o sentimento de estar perdido, de não saber qual é o seu propósito. Quando você sabe qual é o seu propósito, ou porque você encontrou sozinho, ou porque alguém te ajudou, não importa, os desafios, eles costumam ser encarados como uma forma de crescimento, uma forma de vitória. E é isso que eu desejo para você, que você pegue os seus desafios, não se vitimize e torne eles combustível. Não será fácil. Quanto mais dificuldades, mais difícil é a sua jornada. Mas é o maior combustível que você pode ter para vencer. E dizer: vença, porque essa é a sua única opção. Se você gostou desse vídeo, comenta aqui embaixo, compartilha, faz esse vídeo chegar para mais pessoas, porque realmente foi algo que nem estava programado de eu gravar, mas eu achei por bem vir aqui compartilhar esse pensamento tão simples e ao mesmo tempo tão profundo que pode mudar a sua realidade e a realidade de outras pessoas que você conhece. Fica com Deus, um beijo, um abraço, até mais, tchau.